Prontinho. Aí é o seguinte, meninas, a gente vai começar eu vou explicar o sarau para vocês. Quase todo mundo já me passou o nome dos grupos, né? Já me passou as histórias que vão contar, tá tudo, perdão, tudo encaminhado. Vocês têm que me enviar os vídeos, né? Eu tinha falado que podia ser até segunda-feira, dia 10. Como está previsto para acabar a aula nessa semana, se vocês pudessem me enviar os vídeos até no sábado, por exemplo, porque aí eu tenho domingo para formatar, para editar todos os vídeos, né? E para começar, para na segunda-feira eu mostrar para vocês os vídeos todos, né? Então, se vocês conseguirem me enviar até sábado, facilita bastante para mim, porque aí eu tenho o domingo para fazer a edição, tá certo? Isso, obviamente, vai valer estágio, né? Vai ser considerado estágio da semana passada, estágio dessa semana e a apresentação no dia 10. Então, vai contar estágio para vocês, tanto de Libras quanto de literatura, tá bom? Adriana, Oi. a gente está se esforçando o máximo que pode, né, para gravar aquela música lá em Libras. Mas se não ficar muito bom do jeito que você quer, a pessoa não prejudica o grupo, não. É a nota Não, individual. gente, preste atenção, não tem prejudicar, porque ela é estágio. Fica tranquila, vocês não são especialistas em Libras, eu não sou especialista em Libras, então a cobrança, na verdade, esse exercício era para a gente ter feito em sala de aula, com mais treino, com mais cuidado, a gente ia ter um processo maior, né, de mais intimidade com os sinais para vocês fazerem a música. Mas é só para vocês sentirem um pouquinho a forma da interpretação da Libras, né, de como ela é interpretada. Mas fique tranquilo que não tem ninguém prejudica o grupo. Cada um vai gravar o seu vídeo, vai mandar, eu vou fazer a edição. Eu achei mais fácil fazer em grupo, porque se vocês fossem fazer individual, eram muitas histórias, eram muitas músicas, e aí a apresentação ia ficar cansativa. Verdade. Pensa, são 30 meninas, 31, na verdade. Se cada uma fizesse uma música de 1 minuto e meio, olha o tempo, a gente ia ter quase 2 horas de apresentação. Aí fica muito cansativo, assim, não fica uma coisa gostosa de assistir, vai cansando, né? É verdade. Então, eu pensei no grupo, mesmo porque no grupo uma dá segurança para a outra, né? Uma dá apoio, a gente não se sente tão desamparado quando a gente faz com outros do que quando a gente faz sozinha. Então, a ideia é essa. Mas não se preocupem em prejudicar ninguém. Façam o melhor que vocês conseguirem. Né? Façam o melhor que vocês conseguirem. É isso. Eu não quero mais do que isso. Né? Cada um tem o seu limite e vocês sabem que eu respeito o limite de cada uma de vocês. Então, só o fato de vocês estarem fazendo... aniversariante do dia! Muito bem! Quem? A Giza! Oh! Parabéns, felicidades, Giza. Está desligado o seu microfone, Gi. E agora, vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigada, Roberta. Que Deus te abençoe, viu? Cada vez mais. Amém, amém, todos nós. Amém.
Então, a ideia é essa, para vocês perceberem o exercício da interpretação, de como atuar um pouquinho como intérprete de Libras, mas não tem essa neurose. Eu não quero que vocês fiquem com essa neurose de que tem que ser perfeito. Não, está tudo certo, né? Do mesmo jeito que a gente está fazendo uma apresentação e alguém tosse, alguém esquece, e a coisa vai e faz, errou, continua, né? Vai fazendo, fica tranquila, né? Faz o que você conseguir fazer, que vai estar ótimo. Tá certo? Isso que é importante. Vou passar para vocês uma revisãozinha da prova. A prova, eu fiz ela diferente. Vocês vão responder ela num formulário Google. Vocês vão responder ela pelo computador ou pelo celular. E ela já vem direto para mim aqui, bonitinho. Vou mostrar para vocês o formulário. É bem fácil de fazer. E eu usei o conteúdo desde que a gente entrou da pandemia até agora. Foram os textos que eu enviei para vocês no Classroom. Estão todos os textos lá. São 10 questões e é uma questão de cada texto. Mas vocês vão ver que a maioria, vocês nem vão precisar consultar texto, porque está bem facinho, está bem tranquilo de fazer. Eu vou mostrar para vocês como é o formulário, né? E aí a gente vai fazer a revisão, vocês vão ver que está muito tranquilo. Eu vou fazer a apresentação aqui, só um minutinho. Eu te abri, a Jéssica não está participando porque ela está trabalhando, viu? Ok. Está gravando. O vídeo está sendo gravado e vocês vão conseguir ver depois. Vocês estão vendo aqui a prova? Uhum. Não. Vocês vão receber um link, como esse do Meet. Vocês vão clicar no link, ele vai abrir essa página. Tanto pelo celular quanto pelo computador, tanto faz. Abriu aqui, vocês vão colocar aqui, ó, marque seu nome. Clica na setinha, ó, nem o nome vocês vão escrever. Vocês vão pegar aqui, querendo da Giza, ó. Ela clica aqui, o nome dela já aparece. Já pode responder, Tia Adri. Nada boba ela, olha só. E aí vem aqui, ó. A gente vai ter pergunta aberta, né? Cite 3 tipos de fantoche. Vocês estão carecas de saber. Então, clica aqui e é só digitar. Marque a opção correta, né? Vocês vão ver qual dessas opções é a correta e clica nela. É só isso. Eu estou clicando em qualquer uma. Vocês não acham que eu já ia anotar aqui, professor? Não, eu cliquei em qualquer uma, não vi qualquer, não. Eu já ia anotar aqui, ela está até passando o olho. Não, eu estou clicando. Aí aqui tem uma para falar se é falso ou verdadeira, vocês também vão clicar. Como deve ser uma biblioteca, a gente já discutiu, vocês sabem, então é só por aqui. Qual o papel do bibliotecário na formação do leitor? Está aqui. O que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, que é a mais diferente. Acho que tem 2, não, só uma de vocês aqui dessa. Relacione a idade das crianças com o tipo de livro mais indicado para ela. Peraí, deixa eu abrir aqui. Né? Relacione a idade da criança com o livro mais indicado. Aí vocês têm aqui 2 opções, de 3 a 5 anos e de 0 a 2 anos. E aí tem, qual que é o livro mais indicado para criança de 0 a 2 anos? É Figuras Coloridas? Vocês vão clicar aqui. Tema e Amizade? Não. Textura e Volume? Ok.
Eu venho aqui no de 3 a 5 anos. Se eu já marquei figura colorida aqui, ele não vai mais ser, eu não clico 2 vezes nele. Eu vou clicar no outro. Deu para entender? Sim. É bem simplesinho. Clicou. Essa pode colar? Né? Marcou. Essa pode colar? Tem 2 respostas para cada faixa etária aqui. Está lá no livro, está igualzinho do texto. Aí aqui fala é uma resposta sobre a importância do mobiliário na biblioteca. Essa aqui, presta atenção na 8, marque a opção que não faz parte dos objetivos de contar a história. Então, os objetivos estão lá no texto, é só olhar o que não faz parte. Aqui, após a contação de história, é importante realizar um trabalho que as crianças relembrem o que foi contado. Vocês vão elaborar uma atividade como vocês fizeram na atividade da semana passada. Né? Prestem atenção que não é uma atividade qualquer, é uma atividade relacionada com uma história que vocês não precisam nem ser a história que vocês contaram de verdade, mas é uma atividade relacionada com uma história que vocês contaram. Né? Você conheceu os livros brinquedos, escolha um dos modelos e explique como ele funciona. Está aqui. Acabou de preencher? Vai clicar aqui no enviar. E a resposta vem para mim. Só isso. Ok? Tá curtinha, vocês viram, ó, ela é curtinha, tá fácil de fazer e todas as questões estão relacionadas nos textos que a gente vai ver agora. Dri, se a gente errar, a gente pode corrigir depois? Oi? Se a gente errar, a gente pode corrigir depois? Eu vou pôr, acabando aqui a aula, eu já vou colocar o link para vocês acessarem as provas e aí pode fazer. Tá? Mas que aí eu vou fazer o seguinte. Quê? Se a gente errar, a gente pode corrigir depois ou não? Você pode enviar uma outra, mas eu não acho que vocês vão ter problema de errar nisso aqui, não. Se você olhar no texto, está igualzinho do texto. Tá? É só prestar um pouquinho de atenção que não vai ter problema, não. Mas qualquer coisa me fala que eu explico. Outra coisa, a hora que acabar a aula, eu vou disponibilizar para vocês o link, vocês vão poder responder. Não precisa ser hoje, exatamente hoje. Vocês podem responder até o final da semana, sem problema nenhum, ok? O que vai acontecer? A nota de vocês da prova vai estar lá no Google Class, né? No dia 3, eu vou lançar lá, eu nem lancei atividade, eu vou colocar lá a atividade como avaliação. Vocês não vão ter que postar nada ali. Vocês não vão ter que postar nada. Eu vou lançar a nota e vou devolver para vocês. A nota que tiver postada lá no dia 3 é a nota que vocês tiraram na prova. Ok? Tá combinado? E aí, qualquer dúvida, vocês falam comigo. Então, vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Não? Posso continuar? Tudo ok. Ok. Vamos lá. Ó, a gente começou a ver as atividades. Espera só um pouquinho. O povo começou a falar mais alto aqui, tava. A gente começou falando da história do fantoche, né? Que é muito antiga, que os bonecos eram usados para alegar e se comunicar com as pessoas, né? Que eles começaram lá no Egito, mas a gente também tem
a história deles na China, né, muito antigas, que falavam sobre esses fantoches. Aí a gente tem aqui as técnicas de manipulação, né, os tipos de fantoche que existem, fora o dedoche, o fantoche de palito, que vocês viram e mandaram naquela atividade, né? E o teatro de fantoche ele é usado na educação além de entreter a criança, né, de tornar o momento da literatura uma coisa mais aprazível, um momento mais engraçado, mais gostoso para as crianças. O fantoche ele também funciona na parte lúdica, quando você quer trabalhar um conceito, né? Você quer ensinar às crianças a importância de uma boa alimentação. Então, tipo, aquele boneco de meia pode ser um personagem que converse com você, professora, para ajudar a explicar, para ajudar a falar. Funciona como Louro José para Ana Maria. É um apoio, é um reforço do que ela está falando, é um reforço do que a professora está dizendo. E as crianças gostam muito, elas prestam muita atenção. Então, o fantoche, além de servir para contar história, ele serve como um apoio pedagógico. Uma sala que um dia está muito bagunçada, muito agitada, você pode pôr o fantoche, e o fantoche vai reclamar do barulho, que ele não consegue ouvir, que ele não consegue prestar atenção. Então, e as crianças costumam ouvir o fantoche, né, que é a meia na sua mão, ou o bonequinho, com mais facilidade do que eles ouvem a gente, né? Para eles, os objetos, os animais que falam, né, que são mais bonitinhos, chamam a atenção, fazem parte do imaginário. Então, eles têm uma tendência a prestar mais atenção. Tá certo? Esse foi o fantoche. Aí, depois, a gente viu aqui o fantoche de meia, fez o fantoche. Vimos a questão étnico-racial, né? A importância de você, num momento delicado em que nós estamos da sociedade, onde existe muita intolerância, existe muita rivalidade por coisas absurdamente banais, né? Como se a cor da pele de alguém interferisse de qualquer forma no relacionamento dele ou na capacidade dele de produzir qualquer coisa, né? É uma coisa, para mim, extremamente absurda. As crianças, normalmente, elas não têm preconceito. Elas podem estranhar, né? Uma criança negra, se é uma sala que é só de crianças brancas, por exemplo, elas vão ter curiosidade no cabelo, de pegar na mão, mas isso passou o momento do conhecer o novo, do explorar, eles não têm problema nenhum. É a mesma coisa com um deficiente físico, um cadeirante, por exemplo, né? Eles vão estranhar a cadeira de roda, eles vão fazer perguntas a respeito de como você faz isso, como que acontece aquilo. A hora que as dúvidas foram sanadas, porque é natural que eles tenham dúvidas, né? Eles não têm contato, então é natural que eles tenham essas dúvidas. Quando isso é resolvido, para eles fica tranquilo, a criança não costuma ter preconceito, né? O preconceito vem dos adultos, né? Então, é importante na literatura, e isso está sendo cada vez mais trabalhado, mais difundido. A gente já tem muitos livros com os personagens negros, asiáticos, gordinhos, altinhos, magrinhos, com orelha, com aparelho no dente, ou com orelha todos têm, né? Com orelha de abano, com aparelho nos dentes, ou seja, personagens que fogem daquele estereótipo muito certinho, muito bonitinho dos personagens, né? E isso é importante porque a criança ela precisa se reconhecer. Por isso que eu passei aqueles livros para vocês lerem, né? E discutirem o assunto, porque é uma coisa que é muito importante a gente falar, né? Do respeito ao próximo, do respeito às diferenças, né?
que a gente falou isso, e continuando nesse processo da literatura, o quanto foi importante, essa foto me marcou muito, me deixou muito, muito tocada da satisfação da menina de se ver representada no livro, né? Porque saiu do estereótipo, ela nunca via ninguém do jeito dela. E aí, a hora que ela abre um livro, a personagem é igual, né? Parece que foi feita baseado nela. E quantas meninas como ela não existem por aí e que tiveram essa mesma sensação, né? Olha, eu também estou no livro, ou seja, eu também tenho o direito de estar ali. Então, o livro ele traz essa possibilidade de a gente discutir assuntos que são delicados de uma maneira que a criança entenda. Né? Por que é importante discutir isso? Porque a criança, através da literatura, ela vai tendo acesso a essas informações, mas de uma forma que ela consiga entender, que ela consiga digerir essa informação e entender a mensagem. Né? Então, por isso é importante. E aí o livro, aqui a gente estava falando da discriminação racial, mas a gente tem aquela criança que faz xixi na cama, né, que tem livros que falam a respeito, as crianças que têm medo de escuro, as crianças que não gostam de comer, tem livro para tudo, né? Para todos os aspectos, para todas as informações, de uma maneira que a criança entenda. É um livro feito para se trabalhar essas questões de forma que as crianças entendam. Tá certo? Gente, a qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser questionar alguma coisa, é só abrir o microfone e falar, tá certo? Depois a gente falou da biblioteca escolar, né? Da importância da biblioteca dentro da escola, né? Que ela, além de conter o acervo, ela é um ambiente que tem que ser agradável. A criança precisa, como em qualquer lugar, se sentir bem-vinda, se sentir acolhida. E tem que ser um lugar claro. As bibliotecas, né, a gente viu, e vocês pesquisaram e viram, muitas bibliotecas coloridas, enfeitadas, com estantes baixinhas, né, para que as crianças consigam ir, olhar, pegar, né? Mas a gente tem muita biblioteca que é uma coisa mais fria, que não tem esse acolhimento, que não tem, as crianças não têm acesso aos livros. Ela chega lá, a bibliotecária que entrega o livro, ela não consegue manusear, ela não consegue escolher, e isso afasta ela um pouco do prazer da leitura. Então, a biblioteca ela tem que ser estruturada para despertar o interesse. E não é só na criança, não. Nas crianças menores, né? As crianças maiores, os adolescentes e nós adultos, quando a biblioteca ela é muito escura, né? Sombria, assim, não é escura, mas ela é sombria, ela não tem cor, ela não tem vida, não é um lugar que a gente fala, não, olha, eu vou hoje lá ficar na biblioteca para ler um livro, que bacana. Não é um lugar que você pense em ir para passar o tempo, por exemplo, né? Para fazer uma coisa bacana. Porque não é um lugar que te atrai, não é um lugar que chama a sua atenção. Então, a biblioteca ela tem que ser acolhedora, clara, arejada, colorida, né? Os livros têm que estar dispostos de uma forma que as pessoas consigam ver e acessar esses livros, né? Que tem um lugar certo. Quando a gente fala da biblioteca, é esse de ter o lugar certo para cada ação, né? A gente vai ver no mobiliário. Aí a gente entra no bibliotecário. Óbvio que quando a gente fala de educação infantil, nem todas as escolas têm uma biblioteca, né? Nem todas as escolas têm uma biblioteca ou um cantinho reservado para a biblioteca. O que se tem é, dentro das salas de aula, os cantinhos de leitura. Ou a professora tem uma caixa enfeitada que ela guarda os livros, ou ela tem pendurado na parede,
né? O EVA com os bolsos, que os livros ficam encaixados ali e as crianças podem ver, ou ele fica numa prateleira, num cantinho da sala. Funciona? Funciona também. Né? Não é o ideal? Não. Porque o ideal é que ele saia da sala de aula, que ele vá para um outro ambiente. Então, eu posso ter os meus livros na sala, se a minha escola não tem um ambiente propício para isso? Posso, mas eu também posso criar na escola um cantinho para ficar agradável. Então, quando o tempo permite, quando não está muito frio, quando não está chovendo, evidentemente, uma coisa bacana de se fazer, e agora com o TNT fica fácil, fica acessível, é você comprar TNT colorido, recortar os quadrados de TNT, e cada criança pinta ali com guache um pedacinho do TNT. Você costura, faz um tapetão, e aí o dia que vai contar a história, leva esse tapete para fora, porque ele é o tapete mágico da contação de história. Então, você já está criando um ambiente, você já está criando um momento para que a criança entenda que ali vai ser a hora de contar a história. Né? E o dia que está chovendo, não posso ir, vamos afastar a cadeira. Ih, gente, vamos pegar o tapete mágico, está chovendo lá fora, mas a gente pode contar aqui mesmo. Né? E arruma ali a sala, cria um ambiente gostoso, né? Para se ler a história, para ter um momento. Então, vocês viram que desafinadamente eu cantei uma musiquinha outro dia para introduzir a historinha, que a professora pode fazer com as crianças, né? Saindo da sala, fica todo mundo sentadinho. Aí a professora começa a cantar e vai andando. Conforme ela encosta na cabeça da criança, a criança levanta e vai atrás dela. E vai formando uma fila, e você está cantando e formando a fila para pegar. Todo mundo levantou, você vai para o cantinho que você preparou para a leitura, todo mundo senta, e aí aquela conversa. Na hora da historinha, todo mundo precisa ficar quietinho para ouvir o que vai acontecer. E aí você começa a contar a história. Né? Então, é importante você criar esse ambiente, criar esse local. Quando a escola tem uma bibliotecária, o bibliotecário, quando tem uma bibliotecária, não, quando a escola tem uma biblioteca, o bibliotecário ele é uma figura importante nesse processo, ele é um parceiro da professora, porque juntos eles podem desenvolver atividades para despertar o interesse da criança pela leitura. Então, às vezes a bibliotecária conta a história, às vezes é o professor, o trabalho pode ser em conjunto, porque é bem bacana e rende, as crianças gostam, muda um pouco a dinâmica da sala de aula, é uma pessoa diferente que vai dar aula, então isso também desperta o interesse. Então, o bibliotecário ele é muito mais do que só uma pessoa que entrega livro ou que fica ali sentado na biblioteca. Né? Ele é uma pessoa que vai desenvolver projetos literários, ele vai estimular a leitura, ele vai fazer a leitura de leite, aquela que é para contar a história para a criança se envolver, para ela ficar cativada. Né? Ele vai desenvolver um projeto que envolva a literatura, ele contou uma historinha qualquer, e aí, em cima dessa história, ele vai trabalhar uma infinidade de coisas. Por exemplo, tem um livrinho bem bacana que chama Bom Dia Todas as Cores, que é a história do camaleão, né, que vai mudando de cor. Então, ele conta essa história e aí ele pode, cada dia, trabalhar uma cor diferente. Então, essa cor na comida, na roupa, nos brinquedos, na natureza, né? Vão explorar a escola, vamos achar, hoje é o dia do amarelo, então vamos achar aqui na escola onde a gente tem amarelo. Então, são projetos que as crianças gostam muito, se envolvem e cativa, porque ele partiu de um livro, o eixo foi o livro. Né? As atividades elas são complementares, né? Elas vêm para enriquecer, para trabalhar, mas o ponto de partida foi o livro. Então, o bibliotecário é esse, ele vai conhecer o gosto das crianças,
Então, ele vai conversar com as crianças, ele vai saber qual que é o livro mais indicado para aquela turma, né? Hoje eles estão muito agitados, então um livro que acalme um pouco. Hoje eles estão mais tristinhos, um livro que dê uma movimentada. O dia que está mais frio e chuvoso, vamos fazer um livro que seja mais animadinho, ou que fale da chuva, ou sabe, que movimente a sala. Então, o bibliotecário ele também tem essa função, né? Ele vai trabalhar junto para mostrar que a biblioteca é o lugar de todo mundo, né? Que todo mundo tem o direito de estar lá, que ela deve ser frequentada por todo mundo, inclusive pelas crianças. Tá certo? E aí a gente já falou da biblioteca, né? Que ela é fonte de conhecimento, porque você vai trabalhar, além da leitura de leite, né? A leitura pelo prazer, ela vai descobrir uma série de coisas que ela não conhece através do livro. E esse que é a mágica da literatura, é fazer com que as crianças, mesmo não podendo sair dali, da sua cidade, da sua escola, né, elas têm possibilidade de conhecer coisas diferentes, né, de conhecer lugares, conhecer animais, vivenciar situações que ela, no dia a dia dela, não consegue fazer, mas que, através do livro, ela consegue experimentar essa sensação, né? Então, isso que é bacana de a gente ver. E aí a gente vem no mobiliário, que também a gente já viu, que a biblioteca ela é um lugar que não precisa ser só um lugar silencioso para todo mundo ler de boquinha fechada. Não é isso, né? Depende da atividade que vai ser desenvolvida na biblioteca com os livros, a biblioteca pode ser um lugar bem agitado. Mas para uma biblioteca funcionar dessa forma, é importante que ela tenha mobiliário adequado, né? Então, se eu quero um local para ler, né? Poltronas confortáveis, um puff, um tapete, né? A gente tem que tomar cuidado, principalmente quando se fala de tapete, porque a gente tem muita criança alérgica. Então, o ambiente da biblioteca, ele é um lugar que precisa ser constantemente arejado, ele precisa ser bastante arejado, porque como ele tem muito papel, a proliferação de ácaro, né, é maior. Então, por isso que ela não pode ser um lugar abafado, fechado, porque ela fica fedida, aquele cheiro de lugar fechado, de papel velho, né? A biblioteca ela tem que ser um lugar bem arejado. E quando a gente vai trabalhar no tapete com a criança, né, se a minha aula vai ser no tapete, é legal avisar a coordenação da escola para pedir que antes da aula, no comecinho da aula, que alguém limpe, né? Não é que o tapete não vai estar sujo, não, mas que passe um pano umidozinho com álcool no tapete para tirar aquele pozinho que vai ficando mesmo, fica na casa da gente, para que as crianças possam sentar e você não tenha perigo de desencadear uma crise de rinite em ninguém, né? Então, vale a pena entrar em contato com a coordenação da escola e falar, olha, hoje é meu dia de aula da biblioteca, eu vou usar o cantinho da leitura, os tapetes e a almofada, você pede para alguém pôr a almofada um pouquinho no sol e passar um paninho no tapete para a gente poder ficar lá, ficar confortável e ficar de maneira saudável. Então, se a gente vai ler, um cantinho agradável para a leitura, que as crianças possam se aconchegar, se esparramar, né, deitar, sentar, para ouvir historinha. Se eu for fazer, depois da contação de história, uma atividade, por exemplo, vocês leram os livros a menina bonita do laço de fita e fizeram a bonequinha do personagem, né? E tiveram bonecas fantásticas. A gente pode fazer isso na biblioteca. A gente até já foi para a biblioteca não fazer um livro baseado, não fazer atividade baseada num livro, mas eu podia pegar vocês, levar para a biblioteca para a gente ler o livro lá
e fazer a atividade da boneca, construir a boneca lá na biblioteca. Mas, para isso, eu preciso de quê? De um lugar adequado, eu preciso que tenha mesa, né, que tenha lugar para as crianças poderem sentar e fazer as atividades, seja de artesanato, seja de desenho, seja um reconto escrito, quando as crianças são maiores. Então, eu preciso ter esse mobiliário adequado. Quando é no chão, o tatame, né, ou aquele tapete de EVA emborrachado, porque ele é muito prático, ele é muito mais fácil de limpar do que o tapete comum, ele não deixa a friagem do chão ir para a criança, ele isola bem, então é um recurso bem bacana e bem prático para se ter na escola, né? A gente até já usou o tatame da sala de recurso, lembra, para fazer atividade, é gostoso de ficar. A localização dos livros é importante, que os livros fiquem na altura da criança. Aqui não tinha nenhuma prateleira como eu queria, mas o ideal na biblioteca infantil também tem que ver se existe espaço, mas que pelo menos alguns dos livros fiquem em canaletas fininhas, encostadas na parede, com a capa do livro voltada para fora, né? Assim, né? A capa do livro para fora. Normalmente, a gente vê os livros assim, né? A gente vê a lombada com o título do livro aqui, mas a criança não sabe ler. Então, para a criança se interessar pelo livro, ela precisa ver a capa. Então, é importante que a gente tenha livros. Vamos supor, se eu tenho 15 livros iguais a esse, eu não preciso ter os 15 enfileirados um do lado do outro assim. Eu posso ter um atrás do outro. Mas é importante que eu tenha livros assim, para que elas vejam a capa, para que elas se interessem, para que aquilo chame a atenção, desperte o interesse dela, para ela querer ler aquele livro. Tá certo? É importante, né, às vezes, principalmente nas escolas de educação infantil, de a gente ter salas multiuso. Então, salas que são brinquedoteca, que são biblioteca, que são musicoteca. É importante a gente delimitar essas áreas, né? Porque se você vai para uma brinquedoteca, que é biblioteca também, com as crianças, e você não delimita o espaço, não delimita a atividade, as crianças vão querer ficar levantando para pegar os brinquedos que estão lá. Então, o ideal é que se tenha armários para guardar esses brinquedos, né? Ou, se eles ficarem à vista, que você tenha condições de, por exemplo, eles estão todos dispostos àquelas prateleiras comuns, que são cinzas, e tem as prateleiras assim, ela é vazada, não precisa ser nada sofisticado. Os brinquedos estão lá, eles chamam a atenção. Então, na frente da prateleira, faz uma cortina com EVA mesmo, com TNT mesmo, né? Para isolar aquela área. Então, no momento de contar a história, a gente fecha o espaço da brinquedoteca, tampa os brinquedinhos. E quando eles forem usar a brinquedoteca, a mesma coisa na biblioteca. A gente fecha a biblioteca para eles usarem, né? Aí a gente já viu aqui qual é o meu livro para cada idade, né? As crianças de 0 a 2 anos desenham com cores vibrantes. Olha que tem lá atividade na prova, com texturas, né? Com poucos objetos por página. Já para as crianças de 3 a 5 anos, situações cotidianas, informações simples, temas sobre amizade, né? Então, aqui também está explicadinho como é para cada turno. E o livro brinquedo que a gente viu, que tem o livro fantoche, né, que tem os personagens para você agregar valor à história, né, para chamar atenção. Tem o livro de aba, que você vai levantar as partezinhas do livro, vai abrir, então você abre uma janelinha, tem uma florzinha, você abre a porta, tem um cachorrinho, dependendo da história, você vai abrindo e aparece e desaparece. Então, é o que eles chamam
está representando a ausência e a presença de alguém ali no livro. Os livros pop-ups, que são aqueles livros que a gente abre e a imagem sobe, né? Ela literalmente salta aos olhos, ela levanta. As crianças amam esse tipo de livro. Os livros musicais, que você vai contando a historinha, e vocês estão vendo que aqui na parte de cima tem um tecladinho com os símbolos e as cores, e dentro da história esses símbolos e as cores aparecem. Toda vez que aparece o verdinho, ele vem aqui e aperta a musiquinha do verdinho, né? As crianças amam, eles prestam muita atenção, e é a representação de uma linguagem universal, porque é música, né? Todo mundo entende. Os livros de puericultura, que são livros para criança, para bebês, né? São livros normalmente de plástico, fofinhos, e eles têm ainda agregado ao livro mordedores ou chocalhos que as crianças podem brincar. Então, é um livro que as crianças gostam muito. Os livros preferidos das crianças pequenas são os livros de pano e de banho, porque eles são fofinhos, eles podem ir para a banheira com a criança, para a piscina. Então, você está levando a literatura para fora do ambiente da casa ou da escola. Ele frequenta outros espaços que também chama a atenção, a criança se envolve. E os livros de construir, que são livros para crianças um pouquinho maiores, que são livros onde ela ou tem os adesivos no final do livro e ela vai tirando os adesivos e colando conforme a história vai se desenvolvendo, ou ela é o espaço para ela desenhar e construir os personagens. Então, são livros bem bacanas. As técnicas de contação de história, a gente já discutiu, né, que é importante que quem vai ler a história, quem vai contar a história, conheça o livro, né? Tenha lido várias vezes para conhecer a história, porque ela vai saber quando fazer as pausas, né? Quando colocar o suspense, quando mudar o tom de voz para representar um personagem ou outro. Também é importante que ela mantenha o olhar nas crianças, porque o olhar prende a atenção. Se você fica só de cabeça baixa lendo o livro, você não consegue ver o que as crianças estão fazendo. E aí é motivo para a arte não certa, né? E se você está lendo e fica toda hora, levanta e para, a história vai ficando picadinha, ela não tem ritmo, ela perde a empolgação. Então, é importante conhecer bem a história, né? A voz, é importante você falar com calma, ler de forma pausada, né? Para que a criança entenda, ela tenha tempo de ouvir e entender o que você está falando. E, se possível, mudando o tom de voz para diferenciar os personagens, para a criança perceber que são pessoas diferentes falando, né? Tem os objetivos, que é formar gosto pela leitura, se criar vínculos afetivos com a criança, que quando você conta história, você pode criar um clima mais aconchegante, e isso traz as crianças mais perto, se aproxima, né? É um momento bem, bem prazeroso. Então, tem aqui os objetivos e as dicas importantes, né? De o recurso da música, do tapete, de um chapéu, né? E você imaginar o cenário da historinha para poder contar, você tem que pôr entusiasmo na sua voz. Olha, o sol estava tão amarelinho, brilhava tanto. Você tem que criar, a criança tem que vivenciar aquilo que você está lendo. Então, você tem que saber explicar, saber falar. Quando não se fala do cenário na historinha, você pode começar a contar. Olha, eu vou contar para vocês a história de um patinho. Esse patinho, ele vivia na beira de uma lagoa. A lagoa era bem azulzinha. A água era meio fria, né? Mas quando o sol estava lá no céu, bem alto e bem amarelinho, a água ficava quentinha, bem gostosa.
A grama era bem verde, macia, gostosa de deitar. Pronto, você já construiu um cenário, você já ambientou a história. E aí você vai contar a história, a criança vai desenvolvendo, você estimulou a imaginação dela. Né? Então, isso é importante. Aí tem a sugestão de faixa etária, né, de que livro contar para cada um, e tipos de contação de história, né, que a gente já discutiu. A contação, quando a pessoa conta sem o livro, com o livro, quando ela vai mostrando as figuras, ela vai falando, né, com as gravuras, com flanelógrafo, com fantoche, né? Então, tem diversos materiais que você pode fazer. Durante a narrativa, o ambiente tem que ser agradável, né? Você tem que saber como lidar com a interrupção, trabalhar esse quesito, porque tem hora que o livro e o personagem, né, vai interagir com as crianças, então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? O cenário e as atividades. O que a gente pode fazer depois que contou uma história, né? Só trabalhar, desenho o seu personagem preferido? Não. Você pode construir com sucata, você pode fazer um desenho, você pode ter o reconto, você pode pensar numa música que se encaixe com aquele personagem, né? Então, tem um monte de coisas que você pode fazer. Ok? Então, é isso que vai cair na prova. Está bem fácil, eu vou colocar para vocês lá no ambiente, no Classroom, agora o link, vou colocar no grupo da escola. Leiam com atenção, pesquisem aqui, vejam qualquer coisa, é só vocês me chamarem, tá certo? Muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Não, tá tudo ok. Acho que deu para entender. Deu para entender? Tudo certo. A história, a prova está bem facinha e está toda dentro desses textos que eu mostrei para vocês. Todos eles têm lá no Classroom. Não é só olhar e pesquisar, porque estão todos lá. E qualquer coisa, me chama no Zap, que a gente vai discutindo. Tá bom? Rodrigo, Então, vocês têm... Quem tem... Oi? Rodrigo, atividade, eu acho que eu não peguei a parte acho que eu perdi. A contação de história que a gente vai fazer tem que ter duração máxima de 4 minutos o vídeo. Mais ou menos. Não é assim uma coisa muito cronometrada, mas é para não ficar muito comprido, porque as crianças cansam, né? Então, mais ou menos isso, 4, 5 minutos, para não ficar muito cansativo. Tá, e em Libras, como vai ser feito só eu e a Jéssica, a música, precisa ser a música inteira ou pode ser só metade? Não, pode ser metade. Tá bom? Você é capaz de gostar da música inteira, mulher? Mostra que vocês são capazes de fazer a música inteira? Eu tô pensando nisso, tô quase fazendo a música inteira mesmo. É muito Mas eu vou fazer metade, a Jéssica é outra. Ô, Tia Adri, deixa eu te perguntar outra coisa. Aí, a música em Libras e o trabalho o vídeo da contação de histórias, a gente tem que postar no Classroom até que dia para você? Então, eu pedi, a literatura era até segunda e Libras até quarta. Né? Mas se vocês puderem me entregar literatura no sábado, até sábado, e Libras até na segunda, eu consigo organizar para apresentar para vocês na segunda e na quarta-feira. Senão eu não vou conseguir montar para vocês assistirem. E eu quero que a gente assista junto. Tá bom? Tá. Aí qualquer coisa vocês me procuram. Tá bom? Queridas, obrigado pela presença de todas. Por nada. Boa prova. E até mais. Beijo. Tchau, professora. Tchau, beijo. Fica com Deus. Tchau. Boa noite, meninas.